Boa noite, né, gente? Vamos iniciar nossa aula, né, nossa live de hoje, tá certo? Lembrando, hoje é a segunda semana que nós damos continuidade, né, ao tema Ciência, Tecnologia e Inovação, tá bom? E aí eu vou dividir aqui meu computador com vocês, tá bom? Pra gente iniciar, tá bem? Aí eu pergunto, chegou para vocês já o conteúdo? Já abriu para vocês, gente, a tela? Vocês podem responder aqui no chat, sem problema algum. Já sim, já. Já, pronto. Boa noite para quem está chegando agora. A gente está iniciando a aula agora, tá bom? A nossa live de hoje. E vamos dar continuidade ao conteúdo de ciência, tá bom? Tecnologia e inovação. Tá bom? E aí, dando continuidade, a gente vai falar primeiramente, tá certo, da evolução da comunicação humana e dos meios de comunicação, né? Que eu acho que é a nossa primeira questõezinhas que tem lá, né? Que vocês fazem um poesia, um poema, ou um cordel, né? Ou uma paródia, o que vocês queiram, né? Sobre esse tema, né? E aí, para a gente pensar como surgiu esse conteúdo, é interessante a gente passar um pouco pelo processo histórico, tá bom? E aí, quando é que surge, né? Toda essa tecnologia, né? Que não ocorre de uma hora para outra, né? Ela levou até hoje para a gente estar na evolução tecnológica que estamos, né? Primeiramente surge a escrita, né? Depois a tipografia, depois publicação em massa, e-mails, né? E até a gente estar nessa tecnologia que a gente está hoje. Então, olha só, a primeira forma de comunicação humana é a arte rupestre, tá certo, gente? Então, os homens pré-históricos, a primeira forma deles se comunicarem foi através, tá certo, desse tipo de arte, né? Isso ocorre entre o período paleolítico e mesolítico, que vai lá de 500 a.C. a 18.000 a.C., tá certo? 15, no caso 500.000 e 18.000 a.C., tá certo? É quando o homem começa a dominar a natureza, tá certo? Ele começa a fabricar utensílios, trajes, ele começa a usar o fogo, usar as coisas. Então, utiliza o quê? Ele utiliza óleos vegetais, sangue, carvão, já para começar a criar as artes rupestres, que é esses desenhos feitos na cavernas, né? Que é a primeira forma de comunicação humana, que essa comunicação surge, né, onde eles já começam a discutir o que é a representar a sua vida cotidiana, tá certo? E alguns historiadores acreditam também que tem algumas artes rupestres que representam, tá certo, o sonho de alguns, tá certo, homens pré-históricos. E aí, quando a história vai se evoluindo, né, começa a surgir também já esse outro tipo aqui de escrita, né, que já são o quê? O talhamento de algumas escritas, tá certo? Em pedras, né? Neste caso aqui, essa imagem é das pedras de Ingá, aqui na Paraíba, tá certo? E acredita-se que esse período é o período neolítico, 18.000 a.C. a 5.000 a.C., né? Que é quando o homem começa a viver em grupos maiores, né? Já começa a sociabilizar-se, né? Começa a habitar cavernas, né? E aí essas cavernas são utilizadas para proteger de animais do frio, tá certo? E aí eles começam a criar também os trajes, tá certo? E a comunicação ela passa a ser expressa, gravada em ossos, em pedras e em madeira, tá bom? E assim começa a aparecer também as escritas e modelagens de argila, né? Que aí eu acredito que vocês conhecem bem o período lá, os babilônicos e os egípcios, né? Que eles já escrevem, né? Os babilônicos escreviam muito a escrita que a gente chama cuneiforme, em argila. Os egípcios eles já escrevem, já surge aqui nesse período do egípcio o surgimento do papiro, né? Que é o papel, né? Que é muito parecido com o papel que existe hoje, né? E aí é um período que vai de 5.000 a.C. a 4.000 a.C., né, que chama-se Idades dos Metais, onde os seres humanos eles já começam a utilizar
o cobre, o ferro e o bronze, tá bem? E as civilizações já vivem, tá certo, em centros urbanos. É nesse período, tá bem, que o homem descobre, tá certo, a importância de desenvolver perto dos rios, porque aí os rios, além de servir de locomoção para outros locais, né, servir também como um instrumento de comunicação, ele também vai surgir o quê? Como uma forma de irrigação, tá certo, das plantações, tá certo? E é nesse período aqui, né, que os historiadores aceitam como o aparecimento da escrita, né, que é a escrita mesopotâmica e egípcia, tá bom? E aí, com a evolução, né, a gente dá um grande passo, começa a surgir as grandes invenções como jornais, que já é o quê? Em 59 a.C. que surge o primeiro jornal na Roma, né, onde Júlio César, né, tinha o intuito de informar, né, ao público sobre os acontecimentos sociais e políticos mais importantes de Roma, né? E aí surge o jornal e hoje em dia o jornal também é utilizado com a mesma função que o Júlio César utilizou nesse período, tá bom? E aí com o passar do tempo, já pegando a década já de 1800, 1900, né, com a evolução, tá certo, da ciência, da tecnologia, após o iluminismo, tudo mais, né, onde você começa a praticar ciência, surgem os meios de comunicação, né, o nosso primeiro meio de comunicação, claro que tem muitos, né, tem o telégrafo, né, que surgiu antes, né, do que o rádio, né, existe cartas e tal, mas assim, meio de comunicação assim mais, vamos dizer, refinado, surge o rádio, né, a gente vê o rádio, ele surge nesse primeiro instrumento aqui, ó, utilizando megafones, né? Antes não existia caixas de som e as pessoas ouviam em casa, né? Até as telenovelas eram feitas através, tá certo? Da comunicação do rádio, tá bem? Tudo era feito por efeito especial e escutado em casa. Só me se uniu para ouvir o rádio, né? E é a partir desse período aqui, gente, que surge o rádio, que começa a surgir o que a gente chama de indústria cultural, tá certo? Essa indústria de massa, né? A ideia de fazer produtos para serem vendidos, para serem comercializados, tá bom? E aí, o rádio, ao contrário do jornal, né, ele tinha uma velocidade de alcance muito superiores, né, por causa das antenas de rádio. O jornal, às vezes, só ficava numa cidadezinha, num estado, enquanto o rádio, ele vai tomar grandes proporções, certo? E vai transmitir informações de forma bem mais rápida, tá certo? E aí surge o outro aparelho, que aí ele já busca o quê? Buscar a ideia do rádio com a ideia de imagem, né? Que é a televisão, né? Surge a evolução da televisão, tá certo? E o que é que a televisão ela surge, né? A televisão ela surge com esse intuito, né? De pegar algo que já existe, como o áudio do rádio, né? Interligar o que? As imagens do jornal, tá certo? As figuras, né? Sendo assim, também era pensado em quê? Em imagens com movimento, tá certo? E aí, no início da televisão, né, ela não tinha uma condição muito boa. A gente vê aqui ó, com a revolução da resolução. A resolução não é como a gente vê hoje, uma televisão bem legal, né, uma televisão em 3D ou em 4K, né? Ou não sei se vocês já viram lá os vídeos que eu deixei de tecnologia 7D. Né? Então, a gente vê que tem uma evolução muito grande ó, da resolução, que antes era muito ruim e hoje em dia passa cada tempo, vai melhorando cada vez mais, né? E aqui é o evento, né, do John Bird, tá certo? E o sistema onde ele tornou possível, né, a produção da televisão, tá vendo? O sistema que ele criou, tá certo? As câmeras de filmagem, tá vendo? E aí era todo esse contexto que foi criado para a ideia da televisão, né? Nesse período também, a televisão não tinha como hoje uma grande resolução. A gente vê que no início as televisões elas eram de tubos, né? Elas precisavam de um espaço maior. Hoje em dia, elas se tornam cada vez mais finas, né? Mais cômodas, tá bom? E com o avanço da televisão, também surge, tá certo? O avanço dos computadores, né? E aí os computadores surgem nesse período aqui em 60, ó, enormes, né? E quando a tecnologia vai sendo cada vez mais aprimorada, você vê que ele vai diminuindo, ó, até chegar aos computadores de hoje, né? Num celular você tem um computador, né? Num tablet, né? Para a gente pensar que os computadores eram dessa forma. Então surgiu a ideia do computador. Era a ideia justamente de ver, né? Criar uma máquina mais rápida, né? E foi o teclado ele é adaptado a um modelo de máquina de datilografia, tá certo? Aqui é um modelo IBM de 1620 e aqui 1401, para você ver a diferença, ó, o tamanho, ele já e a
até o avanço já é bem grande, né? E o que é que acontece? Essas variadas, né, mudanças com o computador entra o que a gente chama de era da tecnologia da informação, tá certo? O computador ele foi um dos grandes marcos, né, dessas evoluções e cada vez ele está mais em evolução. Hoje em dia já se tenta criar, hoje já existe, né, computadores quânticos que fazem cálculos de forma bastante rápida, o que um computador comum levaria milhões de anos para calcular, um computador quântico leva horas, né? Então é uma coisa assim bastante, né, evolutiva, né? Aqui é umas imagens, tá certo, da evolução dos computadores, né? O primeiro computador da Apple, tá vendo? Ó, vocês verem. E aí foi evoluindo, tá certo? Até chegar aos computadores que nós vemos como hoje, tá certo? Esses são os computadores mais antigos que vão evoluindo, né? Essa época aqui, ó, se usava disquete. Hoje em dia a gente usa CD, usa pendrive, que é bem mais rápido, né? Antigamente era disquete, onde as imagens, as informações eram muito pequenas, né? A gente não tinha capacidade de muita informação, tá bom? O que a evolução dos computadores nos proporcionou hoje, né? E aí com o computador também foi criado o quê? A ideia de internet, né? Essa ideia de intercomunicar, né? As pessoas de vários locais, de vários cantos do mundo, acadêmicos, professores, né? E cada vez mais, né? O mundo ele se torna interligado a essa rede mundial, essa rede de internet, né? Esse movimento de interabilidade, de interatividade, diversão, comunicação, tá bom? Dúvidas até aqui, gente, ou não? Vocês têm alguma dúvida até aqui ou não? Dá continuidade, tá certo? E aí, um filme bem interessante, até comentei com vocês a semana passada, né? Quem quiser assistir, é o filme chamado Transcendência, né? A Revolução, com o Johnny Depp, né? Tá certo? Onde ele fala do Will Castle, o Johnny Depp, ele faz esse professor, tá certo? Que ele é o que? Ele tem ele já sabe trabalhar com a tecnologia de inteligência artificial. E o filme é fantástico, tá certo? Eu vou colocar o clipezinho aqui rapidamente para vocês assistirem, né? Se vocês tiverem interesse, é um filme que vale a pena assistir, vocês vão gostar bastante. É um filme bastante moderno. Opa, passou demais. Tá certo? É um filme bastante moderno. O caminho para construir superinteligência exige que desvendemos os segredos mais fundamentais do universo. Professora, desculpa atrapalhar a senhora aí, mas aquele filme é pra fazer o quê? Eu vou explicar daqui a pouco, ainda estou explicando a aula para poder chegar nas atividades, tá certo? Tá bem, Joelson? Tá bom. Eu estou explicando o conteúdo, aí depois do conteúdo eu vou explicar como é que vai fazer a atividade, tá bom? Mas aquele filme é interligado à questão das redes sociais, do uso consciente, né? Porque o cyberbullying é o quê? É o uso não consciente das redes sociais. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco, tá bom? Ainda tô na aula. Okay. Depois que eu explicar a aula, eu vou explicar a atividade, tá bom? Maiores desafios. Desenvolver métodos para detectar estágios iniciais do câncer. Construir um futuro melhor para todos. Simplesmente para salvar vidas. Depois de conectado, seu poder analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. Professor? O que você fez? Acertem as centrais. Revolução independente da tecnologia, HIT. Atacaram laboratórios de inteligência artificial. Estão determinados a deter qualquer tentativa do que chamam de transcendência. Ele tem só 5 semanas antes do corpo entrar em colapso. Quando eu morrer, continue seguindo em frente. Não vou te deixar morrer. Podemos fazer um upload da consciência dele e salvá-lo. Mas não assim. Se deixar passar alguma coisa, como vai saber com quem está lidando? Meu Deus, o Will. É como se minha mente estivesse livre. Preciso me expandir, preciso de mais força. Me coloque online. Não é o Will, desliga isso. Você não pode fazer essa loucura. Ele! Pra onde vai? Pra todo lugar. Seus amigos não conhecem o perigo.
Se ela conectar ele à internet, a primeira coisa que vai fazer é se copiar. E aí a gente não vai poder detê-lo. O verdadeiro Will morreu. Seja lá o que ele for, está construindo um exército. O que é isso? É a evolução. Isso não é evolução, é uma abominação. O que está acontecendo? Eu posso consertá-los. Isso foi longe demais. O Will tem que Eu parar. não entendo. É o futuro. Esse não é nosso futuro. Você não tá aqui comigo. Você mudou. Seu amor por mim acabou. Não. Acabou. Se não o pararmos, será o fim da humanidade como a conhecemos. Bem, gente, esse é o trailer do filme, né? É um filme que vocês não vão se arrepender se vocês assistirem. É um filme excelente, tá certo? Vocês encontram ele na Netflix ou para alugar em algum local. Ele não tem no YouTube, ele não tá disponível. Se tivesse, eu teria colocado para vocês, tá certo? Fala bem desse conteúdo de tecnologia, essa evolução, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre as mídias sociais, né? E o seu uso, né, de forma consciente, o uso de forma consciente dessas mídias sociais, né? E aí eu trouxe aquela questão que a gente discutiu por ter esse material lá para vocês, né? Ou seja, quando a rede social, né, compartilhar é humilhar, né? Quanto é que essa rede ela vem ser prejudicial ao ser humano, não benéfica, né? Tá certo? E aí mostra os vários problemas, né? Principalmente problemas de desumanização, os problemas de bullying ou cyberbullying, né? Que tá certo? Essas redes sociais vêm provocando, tá bom? E aí, queira ou não, de certa forma, isso provoca o quê? Danos, né? E isso é um crime, né? Cabe também a punição das pessoas que agem, né? Dessa forma, né? E aí eu trouxe o caso que eu até tinha falado para vocês a semana passada, né? O caso que eles nomearam como a bruxa de Guarujá, né? Onde pessoas irresponsáveis colocaram essa falazinha aqui, ó. Cuidado, mães, né? O que deixa crianças no meio da rua, boazinha, né? Uma vagabunda está, né? Pegando as crianças, praticando bruxaria, né? Um menino que conseguiu escapar, mas pode ser que não consiga, né? E colocaram esse retrato falado aqui, ó. Então, essa senhora aqui que tinha um rosto bem parecido com um retrato falado, né? Que essa senhora aqui é dona de casa e tal. O que foi que aconteceu? As pessoas pegaram essa mulher na rua, né? Lincharam e terminaram matando aí no meio da rua, né? Parecido com aqueles atos que ocorriam lá na Idade Média, né? Contra as bruxas, né? Então, por causa de um falso boato, né? O que a gente chama de fake news, né? Uma família, que o marido e as crianças, os filhos, né? Perdeu a sua esposa e a mãe, né? As crianças, né? Por causa de algo desse tipo, né? E por isso que as redes sociais, ela também é uma coisa muito interessante, né? Se a gente fala, na mesma hora recebe, pode responder, ela é muito positiva, mas também tem os pontos negativos, né? Então, onde essa mulher que por coincidência tem meu nome, né? A Fabiana, ela terminou, né, sendo vítima, né? Por causa dessa fake news, tá certo? E aí mostra o uso não consciente das redes sociais, assim como o filme que tá lá, né? O filme sobre cyberbullying, tá bom? E aí o cyberbullying é esse projeto, tá certo? Queira ou não, que as pessoas utilizam que as redes sociais, porque elas não aparecem, elas acham que não podem ser descobertas, não podem ser punidas, né? E aí elas provocam, né, o cyberbullying, chegando a prejudicar certas pessoas, maltratar, né? Fato esse, tá bom? Que não é adequado, né, gente? Que a pessoa pode ser descoberta, assim, e vai ser punida, né, pelas leis, né? E aí, o tipo mais, assim, que acontece de cyberbullying, né, justamente pelas redes sociais, né, onde as pessoas xingam as outras por redes sociais, né, bem parecido lá com o filme, né, que eu coloquei lá para vocês assistirem, tá bom? E aí, já é comprovado, né, segundo o EBC, que o Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying do mundo, segundo a pesquisa, tá certo? Especialista em direito digital, né, a Ana Paula Siqueira Lazareste, tá certo, de Mesquita, ela fala sobre esse tipo de prática, né? E dá algumas dicas como a gente se proteger, né? Ou como os pais protegerem os filhos, né? E aí mostra que o cyberbullying, né, 23,8% é
praticado no Twitter, né? 17,7% no MySpace, né? O Instagram 15,2% e a maioria está sendo pelo Facebook, né? 92,6%. Hoje, com o aumento do WhatsApp, também há um número enorme, tá certo? De cyberbullying no WhatsApp, tá certo? E aí, eu trouxe essa falinha, né? Entre essa luta, diga não ao bullying, tá certo? E nesse primeiro momento, seria isso, tá bom? Sobre a nossa primeira apresentaçãozinha. Tá bom? E aí eu vou parar aqui a apresentação e pergunto para vocês, sobre essa apresentação, vocês têm alguma dúvida? Hein, gente? Sobre esse conteúdo, vocês têm alguma dúvida ou não? Eu posso continuar? Eu preparei uns 2 videozinhos para vocês sobre tecnologia e também preparei o exercício, tá bom? Eu vou colocar um vídeo, depois eu explico o exercício e depois eu coloco o vídeo e no final a gente tira dúvidas, tá certo? Compartilhar aqui com vocês minha tela, tá bom? Já apareceu para vocês, gente, uma telazinha do YouTube? Tá certo? Eu vou aumentar a imagem, tá certo? E vou mostrar para vocês algumas invenções tecnológicas, tá certo? Que veio, de certa forma, favorecer a vida das pessoas, tá certo? Que isso tem a ver o quê? Tem a ver lá com nossa última questão, tá bom? Para que vocês pensem um pouco mais. Eu vou aumentar aqui a tela. Ainda. Aí que eu acho que tá só saindo um sonzinho feio, vai ver. Peraí que tá cortando, não é isso, gente? Pra mim tá cortando. Deixa eu iniciar aqui o vídeo, fazer uma nova readaptação para não ficar cortando, né? Pra mim ele tá cortando. Melhorar a qualidade aqui. Tá cortando, horrível, né? Tá cortando o videozinho, então eu vou cancelar esse vídeo. Tá vendo com vocês que a tecnologia às vezes também ela atrapalha? É fácil, legal e simples. Basta adicionar o fluxo de trabalho necessário. Seja uma equipe pequena ou uma grande empresa, todos vão saber quem está fazendo. A tecnologia, ela, às vezes, ela termina atrapalhando, né? Eu vou colocar depois os links do vídeo aqui no chat, tá certo? Tá bom? Vou mandar sim. É um videozinho de 10 minutinhos, gente. Vou dar 10 minutinhos e a gente retoma, tá bom? Tá aí o link do vídeo. São tecnologias hoje, tá certo?
que tá tomando forma, tá bom? E aí tá o videozinho. Garden Spin. A escada em espiral da empresa Dolly é um dispositivo extremamente seguro. Ela foi projetada para ser usada tanto dentro de casa quanto em ambientes externos. A resistência dessa escada não é afetada por fatores externos. Este modelo pode ser montado com rotação para a direita e para a esquerda, dependendo das necessidades e preferências de cada um. As aberturas para a instalação podem ser redondas ou quadradas. Um conjunto completo padrão contém 11 degraus, uma plataforma e um corrimão. No entanto, se necessário, o número de degraus pode ser aumentado por uma taxa adicional. A altura máxima da escada padrão é de 2,82 metros, com degraus extras pode chegar a 4 metros. O custo deste dispositivo vai de $1.626 a $2.834. Alvi. Este dispositivo é anunciado por seus fabricantes como o filtro de ar mais inteligente do mercado. Ele não só limpa o ar da casa, como também permite economizar eletricidade. Além disso, o Alvi pode virar um gadget inteligente e estabelecer contato com outros dispositivos da casa usando um aplicativo móvel. O Alvi usa a inteligência artificial para oferecer informações valiosas sobre a qualidade do ar interno, prever com precisão quando é hora de substituir o filtro e até mesmo encomendar filtros novos por conta própria. No processo de purificação do ar, o dispositivo basicamente condensa as partículas de poeira menores ao seu redor e em seguida as captura. Outra vantagem significativa do dispositivo é sua capacidade de trabalhar em todos os ambientes, sem a necessidade de carregá-lo de um lado para o outro. No entanto, seu preço é de apenas $230. Weisner. Este dispositivo automático abre as portas para os cachorros da casa para que os animais possam sempre andar ao ar livre à vontade e depois voltar. Obviamente estamos falando de moradias isoladas. Esse mecanismo ainda não é compatível com um prédio de apartamento. O Weisner é um dispositivo que pode ser instalado facilmente em portas de correr sem danificá-las. Ele conta com uma câmera e um sensor e pode ser conectado a qualquer dispositivo de uma casa inteligente. Depois de instalar o aplicativo para controlar o dispositivo com o smartphone, a pessoa poderá ver quando o seu cachorro estiver sentado ao lado da porta, esperando para sair e passear. Os criadores desse dispositivo de alta tecnologia explicaram que a porta tem que estar destrancada, porque o Waze ainda não é capaz de interagir com as fechaduras. Os sensores no dispositivo foram projetados para detectar o animal de estimação e enviar uma notificação correspondente para o smartphone do proprietário. O Waze também pode ser configurado para funcionar de maneira totalmente automática quando os donos dos cães saírem de casa por um longo período. Neste caso, o dispositivo irá detectar o cão de forma independente e abrir a porta para ele se necessário. Este mecanismo útil pode ser adquirido por $250. Barsys. Este bartender robô funciona em conjunto com um aplicativo muito prático, disponível tanto para Android quanto para iOS. Tudo o que você precisa fazer para começar é informar ao Barsys quais ingredientes estão disponíveis e ele exibirá o menu de coquetéis possíveis. Atualmente, o aplicativo inclui mais de 2.000 bebidas e também permite que você prepare coquetéis de acordo com a sua receita. O robô Barman inclui um sistema de iluminação interativo que mostra o progresso do preparo dos coquetéis. Para usar o Barsys, você precisa colocar seus ingredientes favoritos na parte superior da máquina. O resto é por conta do dispositivo. O custo deste bartender robô na configuração básica é de $1.350.
Gaze Desk. Muitos sabem que ficar sentado durante longos períodos é algo prejudicial. Para minimizar os danos à saúde, criaram o Gaze Desk, uma mesa alta e inteligente que muda de posição com o toque de um botão. A mesa é ajustada automaticamente para que a pessoa fique em pé ou sentada e permite trabalhar em diversas posições. Ela possui 2 bancadas ajustáveis independentemente, uma para o monitor e outra para o teclado. Como um dispositivo inteligente, ele pode se conectar via Bluetooth e outros dispositivos semelhantes e ser controlado por um aplicativo e por um pequeno painel do lado direito da estrutura. O ajuste de altura pode ser realizado através de cálculos automáticos, informando o tamanho do corpo do usuário em um aplicativo ou manualmente. O sensor embutido também registra o tempo que o usuário passa sentado e em pé. Assim, ele lembra a pessoa da necessidade de mudar de posição. Entre outras coisas, no aplicativo Gaze Desk, você pode selecionar um perfil de comportamento do usuário, bem como começar a controlar as calorias gastas ao trabalhar em pé ou sentado. Além disso, usando o tapete inteligente adicional, é possível controlar a postura em pé e o equilíbrio geral do corpo. Tease. O progresso que afeta todos os aspectos da vida humana chegou também à higiene bucal. A Tease é uma escova de dentes muito diferente da que estamos acostumados. Ela escova todos os dentes ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não precisa escová-los um por um. No centro do dispositivo se encontra um micromotor especial que emite ondas ultrassônicas a uma certa frequência, que colocam as cerdas em movimento. O motor gera mais de 25.000 toques por minuto, o que permite alcançar até mesmo os locais mais difíceis na boca. O fabricante garante que a escovação é feita em apenas 30 segundos, ou seja, as pessoas gastam muito menos tempo com esse procedimento do que ao usar uma escova comum. O dispositivo não precisa ser constantemente trocado, como as escovas convencionais. A Tease tem o seu próprio carregador. O fabricante oferece o gadget em 2 tamanhos, para que todos possam usá-lo confortavelmente. A Tease garante a velocidade do processo de escovação e a durabilidade do dispositivo, mesmo após o uso prolongado. Uma carga permite que o dispositivo funcione por cerca de 10 dias, o que é um excelente indicador técnico. Este gadget pode ser adquirido a partir de $70. Willa. Nem todos podem se dar ao luxo de ter uma academia completa em casa, mas o dispositivo Willa pode facilmente substituir toda uma linha de equipamentos. Este pequeno dispositivo, juntamente com um aplicativo complementar, oferece mais de 100 exercícios de alta qualidade e programas selecionados individualmente, dependendo do físico e dos objetivos de cada pessoa. Devido ao seu tamanho compacto de apenas 1 metro por 1 metro, o Willa pode ser armazenado e usado facilmente, mesmo em apartamentos pequenos. Este personal trainer virtual dá às pessoas a motivação necessária para se exercitar. Com o Willa, você pode atingir qualquer meta que você estabelecer, seja ela perda de peso, construção de massa muscular ou outra coisa. O custo desta academia portátil é de $550. Two-One. O ronco pode ser um verdadeiro problema para a pessoa e toda a sua família, se a pessoa não souber como lidar com ele. A maioria dos métodos para se livrar do ronco afeta o conforto e a qualidade do sono. Por isso, o Two-One, um travesseiro anti-ronco patenteado, foi inventado. Ele é completamente seguro e deve ser colocado sob o travesseiro principal da pessoa. Este travesseiro anti-ronco é conectado a um pequeno dispositivo que deve ser colocado na mesa de cabeceira. Durante a noite, este dispositivo é capaz de detectar até 90% do ronco. Ele envia um sinal para o travesseiro, que então se eleva sob a cabeça do usuário. Este travesseiro adicional consiste em 4 seções e por isso a mudança na posição da cabeça ocorre suavemente, fazendo os músculos relaxarem e o ronco parar sozinho. Este dispositivo anti-ronco custa $250. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo
E aí, gente? Já terminaram de ver? O que é que acharam? O que é que acharam, gente? Terminaram de ver o vídeo? O que é que acharam? Muita tecnologia, né, que a gente não tem acesso. É bem científico, com certeza. Eu vou agora compartilhar com vocês aqui a atividade dessa semana para explicar, tá certo? Depois eu coloco outro vídeo sobre também novas tecnologias para dentro do ambiente da casa, tá certo? Que a gente muitas vezes não tem acesso, e como a semana é inovação, a gente conhecer um pouco disso, gente, que ainda está distante da gente, porque a gente, né? Mas daqui a pouco isso vai estar acessível como a luz elétrica, né? A luz elétrica não era acessível para todo mundo, né? E depois de um tempo se tornou-se acessível, tá certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês agora a atividade, tá bom? Para poder explicar e depois eu termino com um videozinho, tá bem? Chegou para vocês, gente, a tela já do exercício dessa semana? Sim, excelente. Então, olha só. Né, como vocês já sabem, primeiro vocês botam e-mail, nome completo, série, turma, né? E aqui, certo, gente? Vocês podem continuar se quiser fazer. Quem não quiser participar de gincana, faz individual. Quem quiser pode colocar aqui gincana e aqui a série e a turma, tá certo? E aqui a primeira, né? Crie uma poesia, poema, paródia, pode ser um cordel também, como queiram, tá certo? Sobre a evolução da comunicação, né? Que é aquela primeira parte da nossa aula, né? Que vai desde a pintura rupestre, tá certo? Até a evolução dos computadores, internet, até a tecnologia de hoje, tá certo? Né? Lembrando que esses videozinhos que eu passei também, né, gente, é um tipo de comunicação, né? Uma forma que um computador, ele vê que você tá mal, tá roncando e ele muda, né? Isso é um tipo de comunicação, né? Um computador que vê o que o cachorro quer entrar, né? Um tipo de comunicação, não? Porque a comunicação, ela não precisa só ser linguística, só ser a fala, não ser só verbal, né? Existem as comunicações não verbais, a comunicação psicológica, né? Então, existe tudo isso, é comunicação, tá bom? Então, aqui vocês vão fazer isso sobre comunicação, né? Vocês vão falar um pouco, ou criam poesia, um poema, uma paródia, ou então vocês fazem um cordel que vocês queiram, tá certo? E aí vocês escrevem aqui, tá certo? Não é preciso fazer desenho, aqui vocês vão só escrever. Seria sobre essa primeira parte da nossa aula de hoje, tá bom? Dúvidas, gente, sobre a primeira parte, esse primeiro exercício? Alguém tem dúvida sobre essa primeira questão do exercício? Ok, vou explicar assim. Pronto, vamos lá. Primeira questão do exercício. Lembra que teve a nossa aulinha, nosso primeiro momento da aula, onde eu expliquei a evolução da comunicação, que ia desde a pintura rupestre, lembra lá? Que ia desde a pintura rupestre, aí passava pela pintura cuneiforme, né? Escritas no barro, na pedra, né? Tá certo? Eu já fiz o quê? Eu já fiz uma evolução da comunicação, uma história, tá certo? Já fiz isso para vocês hoje em aula. Só o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam isso para mim, porém, que forma vocês vão colocar isso para mim aqui? Vão colocar em forma de poesia, poema, paródia, tá certo? Ou então cordel, como queiram, tá certo? Se vocês for colocar em modelo paródia, gente, vocês escrevem e dizem assim, é ritmo de música tal, tá bom? E aqui vocês vão escrever tudo aquilo que eu fiz em aula, só que ou em modelo de poesia, poema, paródia ou cordel, como queiram. Tá certo? Entenderam? E aí vocês vão desde a arte rupestre, tá bom? Até hoje o desenvolvimento das tecnologias, do uso da internet nessa nova forma de comunicação, tá bom? Entendeu agora? Deu certo? Deu para compreender?
Deu para compreender, gente, o que vocês vão fazer nesse primeiro exercício? Sim. Pronto, é aquela primeira parte da nossa aula de hoje, tá bom? E aí a gente vai para a nossa segunda parte, né? Que é o uso das redes sociais, não é isso? Tem lá, as redes sociais tornou-se mais um objeto, né? De produção de compartilhamento de bullying, né? Por isso que eu coloquei aquele filme lá sobre cyberbullying, né? E aí a gente explicou também aqui o uso das redes sociais e também a questão da fake news, né? Criação e, tá certo? E compartilhamento de fake news também como um mau uso, tá certo? Das redes sociais. Então, o que é que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão gravar um videozinho explicando sobre o uso consciente das redes sociais, justamente para que não acabem provocando, né, problemas como um cyberbullying, como o problema que aconteceu lá com a Fabiana da rede social, a bruxa do Guarujá. Então, vocês vão gravar um videozinho, não precisa ser longo, um videozinho curto, e vão anexar aqui, né? Você anota, anexar o arquivo, o videozinho e pronto. É difícil isso? Tá tranquila essa segunda questão? Se a gente vai falar do uso consciente de redes sociais, né? É o uso consciente das redes sociais, o quê? Sem prática de bullying, sem prática de humilhação, né? Tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o celular de vocês, né? Gravar um videozinho, não precisa ser longo, tá certo? Falar um pouquinho sobre a importância do uso consciente das redes sociais. Qual a importância do uso consciente das redes sociais? É justamente para não cair em prática, né? Como o cyberbullying, como a produção e compartilhamento de fake news, né, que produzem o quê? Problemas a nível social muito grande, né? Lembrando lá que eu trouxe o caso da Fabiana, né, a bruxa do Guarujá, tá certo? E aí o que é que acontece, né, gente? Isso toma grandes proporções, né? E lembrando que o cyberbullying, né, é um crime digital, é crime, né? As pessoas respondem também, tem como identificar, tem como achar os criminosos, tá certo? Então, é falar sobre o uso consciente das redes sociais para não cair nessas práticas de cyberbullying, de fake news, tá certo? Provocando, queira ou não, um mal digital à vida das pessoas. Deu para entender agora? O vídeo não precisa ser longo, pode ser curtinho, tá certo? Deu para entender agora, gente, essa segunda questão ou não? Sim, um pouco, então deixa eu explicar de novo. Vamos falar sobre o uso consciente, tá certo? Das redes sociais. O que são redes sociais? É tudo aquilo que vocês usam para comunicação. É o Facebook, é a plataforma, né? É o WhatsApp, tá certo? A própria internet, né? O YouTube, o Instagram, né? Aqueles vários... o Facebook, né? Várias comunicações que a gente tem, Twitter, né? Snapchat, né? Então, qual a importância, vocês vão falar, qual a importância de usar, né? Essas redes sociais, essa tecnologia de forma consciente, né? A importância é justamente o quê, gente? Para não cair no crime do cyberbullying, né? O cyberbullying é o quê? Não é só o bullying entre estudantes dentro de uma escola, né? O cyberbullying, assim como o fake news, que são os grandes problemas, né, do mau uso das redes sociais, né, ele vem provocando o que a gente chama do crime digital, né, que existe sim punição, tem lei sim de punição para esses crimes, né, e aí quando a gente não faz o uso de forma consciente, utilizando para o que realmente a gente necessita, para a comunicação, a gente termina o quê? Ou criando notícias falsas, né, ou então compartilhando, fazendo o quê? Desse jeito, provocando um crime digital, tá certo? Dentro da escola ocorre muito o que a gente chama do cyberbullying, né? Que é aquela historinha que se cria, que não é verdadeira, sobre um adolescente, e isso vai passando para frente até tomar grandes proporções, né? E qual o problema disso na vida das pessoas, né? As pessoas tendem a depressão, né? Tendem a suicídio, a vários problemas, tá bom? Né? Assim como o bullying, o cyberbullying, ele tem a mesma perspectiva. A diferença é que você não está na interação face a face com a pessoa, mas está na interação digital, tá certo? Então, a importância é o quê? De utilizar bem as redes sociais é justamente para não fazer, ou seja, não criar nem participar desses crimes digitais, como o cyberbullying,
tá bem? E a criação e compartilhamento de fake news. Será que ficou claro agora, gente? Agora dá para entender? Então, vocês vão fazer um videozinho falando sobre a importância de utilizar a rede social de forma consciente, para não cair nesses problemas, tá certo? Da internet. Esses crimes cibernéticos, tá bom? Entendido agora? A questão 2. Sim, ótimo, excelente. E aí a gente vai para a nossa questão 3, né? A questão mais fácil, né? Ela fala da tecnologia 7D. Eu acho que vocês assistiram o videozinho, né? Esse videozinho aqui, tem esse videozinho e tem o outro, né? O que é a tecnologia 7D? É a tecnologia da criação de hologramas. Muito fantástico, né? Vocês veem aí. É porque quando utiliza no Meet, ele vai travando, né? Mas eu deixei um videozinho sobre hologramas para vocês também. Quando vocês verem, é porque quando eu puxo isso pro Meet, né, ele fica travando. Mas você vê, ó, existe toda uma tecnologia aqui, você vê a baleia pulando e tal. Então, existe toda uma tecnologia. A visão, gente, ela é real, ela é 7D, tá bom? É uma visão 7D, ela é totalmente real, tá bom? As pessoas conseguem ver de qualquer ângulo, tá bom? Essa visão aqui as pessoas conseguem ver de qualquer ângulo, tá certo? Qual a diferença, né? A diferença disso aqui é somente você não pode pegar, você não pode apalpar. Ela só é imagem, tá bom? Ela não é real, tá bom? Ela é uma imagem, um holograma em 7D. E aqui embaixo, né, tem um videozinho de um holograma, tá certo? Também, ensinando a você fazer um holograma de garrafa PET, para você ver que não é uma coisa tão cara, o holograma não é uma coisa tão cara, não é uma coisa até que você tendo o programazinho, você faz até de garrafa PET, né? Então, não é uma coisa tão cara como se pensa ser, né? Claro que se ele for um holograma bastante grande, claro, a tecnologia tem que ser grande, vai ser mais caro, né? Então, com base nesses 2 vídeos que vocês vão assistir, né? Qual o impacto dessa tecnologia aqui na vida das pessoas, a tecnologia do holograma na vida das pessoas, tá certo? E aí eu já boto lá alguns vídeos falando um pouco sobre esse impacto, como o vídeo do circo, o vídeo de artistas que já morreram, que agora sobe ao palco em holograma, como foi o caso do Michael Jackson, do Freddie Mercury, da Maria Callas, tá certo? Do Tupã, tá bom? E seria isso. Aí eu pergunto, alguma dúvida sobre essa terceira questão? Dúvida sobre a terceira questão, gente? É a questão mais fácil, né? Então, vou parar aqui a apresentação para vocês do exercício, tá certo? Vou colocar o link do último vídeo para depois a gente abrir uma discussão, tá bom? Para a gente depois poder finalizar a aula, tá bom? Vou mandar para vocês o link, tá bom? Que esses links que eu estou mandando para vocês aqui, que vocês estão vendo esses vídeos, também vai ajudar o quê? Sobre essas novas tecnologias, porque a ideia da tecnologia e ajudar na vida das pessoas, né, de fazer essa mudança social, é a mesma, tá bom? Aí o linkzinho para vocês assistirem e a gente depois retoma para finalizar a aula, tá bom? Claf Sauna S1. Frequentar banhos e saunas tem um efeito terapêutico comprovado. O bem-estar geral melhora, a imunidade aumenta e os processos de cicatrização aceleram. Só que as saunas públicas nem sempre são lugares convenientes e higiênicos que dão vontade de frequentar. A saída para isso é ter uma sauna particular. Antigamente, apenas quem tinha uma casa grande ou chácara podia desfrutar desse luxo. Hoje, graças a empresas alemãs como Claf, qualquer pessoa que tenha um cantinho sobrando pode obter uma sauna. S1 é uma
aparato compacto e expansível que ao toque de um botão aumenta ou diminui de tamanho. A sauna pode ser tanto uma pequena cabine com profundidade de 60 centímetros como uma pequena sala completa com 160 centímetros de profundidade. Este espaço é mais do que suficiente para spa e terapias de bem-estar. No interior tem um gerador de vapor elegante e de alta tecnologia. A espreguiçadeira e o banco são feitos de nogueira natural ou abache, acomodando confortavelmente 2 pessoas. Bloom Frame tem características arquitetônicas de algum Olá. De alguns edifícios residenciais que não permitem a seus inquilinos aproveitarem ao máximo suas varandas. Isso porque simplesmente a sacada não existe. Antigamente, a única saída para isso seria se mudar. Hoje, o desenvolvimento ativo da tecnologia sugere uma segunda saída: substituir a janela pelo Bloom Frame. Esta é a invenção do estúdio holandês Hofman do Jardim, que é um transformador de janelas. Depois de pressionar o botão, a estrutura com vidro entra em movimento e em 55 segundos a janela se transforma em uma varanda pequena e muito bonita. Apesar da aparência frágil da estrutura, o vidro reforçado especial pode suportar até 350 kg de peso, ou seja, de 2 a 3 pessoas. Se preferir, o piso transparente pode ser substituído por um metálico. Até agora, a tecnologia tem sido implementada apenas em alguns edifícios residenciais em Amsterdã, Nova York, Paris e Pequim. Espera-se que em breve qualquer pessoa que deseje possa adquirir uma sacada como essa. Elevador Wessex. E embora essa invenção tenha sido desenvolvida originalmente para idosos e pessoas com deficiência, absolutamente qualquer um pode se beneficiar dela. Os elevadores da empresa britânica Wessex não parecem em nada com aquelas estruturas grandes e complexas que podem ser encontradas em qualquer prédio residencial. Este é um elevador compacto, leve e fácil de instalar, proposto para ser instalado diretamente na sala de estar. A cabine desce e sobe de 3 a 3,5 metros, o que é suficiente para passar de um andar para o outro. O elevador também é espaçoso o suficiente para acomodar várias pessoas dentro e, claro, há espaço suficiente para uma cadeira de rodas. Já a instalação desse elevador leva 1 ou no máximo 2 dias. O fabricante oferece vários modelos e uma variedade de designs para que o elevador se encaixe harmoniosamente no interior da casa. New Logica System. Se ainda não decidiu como será a cozinha dos seus sonhos, provavelmente decidirá agora. Até porque quando se aprende mais sobre o incrível sistema New Logica da empresa italiana Valcucine, é simplesmente impossível querer outra coisa. Este é um conjunto de cozinha equipado com uma variedade de acessórios. O cliente, é claro, escolhe por conta própria o que mais preferir. Antes de mais nada, repare bem nas prateleiras móveis que economizam espaço e facilitam o acesso às coisas. A torneira tem um dispositivo giratório para que não atrapalhe quando não estiver sendo usada. Outra característica interessante são os soquetes, que não são fixos em um lugar só, podendo ser movidos ao longo de um condutor. Já a pia e o fogão podem ser cobertos para ampliar o espaço útil da bancada. Um grande número de ganchos, suportes para guardanapos, folhas de alumínio, etc. Tudo isso serve para simplificar a organização do espaço. A cozinha é uma área onde é fácil demais fazer bagunça. É por isso que o New Logica System dá a cada item seu próprio lugar, fazendo com que todos os utensílios fiquem escondidos atrás das portas. Dessa forma, os aparelhos ficam menos sujos e bem guardados quando não estiverem em uso. Ghost Sliding Door System.
Pode parecer que as portas tradicionais já têm um design universal bem estabelecido que simplesmente não pode ser alterado ou aprimorado, mas isso não é inteiramente verdade, e os fabricantes que produzem portas de correr sempre provam isso. O modelo que está sendo mostrado agora é representado pela marca britânica Box 15. Como dá pra ver, em vez de se abrir, a porta se move para o lado, economizando espaço. Ela é muito conveniente de usar, até mesmo se for um cômodo pequeno. Ao abrir, a passagem não é bloqueada, e se duas portas estiverem localizadas muito próximas, como mostra o vídeo, elas se afastam em direções opostas, não atrapalhando ninguém. Sleep Number 360. Agora chegou a hora de ir para o quarto e prestar atenção no local em que passamos cerca de 1/3 de nossas vidas. O Sleep Number 360 é uma cama revolucionária e inteligente que não apenas eleva a casa a um novo nível, mas também melhora consideravelmente a qualidade de vida. A fabricante americana Sleep Number fornece uma série de recursos interessantes. A cama irá te ajudar a dormir mais rapidamente, aquecendo suavemente a área das pernas. O colchão analisa todos os movimentos do corpo humano, ajustando constantemente sua forma durante a noite para proporcionar um maior conforto. Ao mesmo tempo, o colchão é multicamada e, de acordo com as garantias dos representantes da empresa, é 50% mais transpirável do que qualquer outro. A rigidez e o formato do colchão em lados opostos da cama são independentes um do outro, para que cada pessoa possa dormir confortável à sua maneira. Além disso, o Sleep Number 360 ajudará a superar o problema do ronco. Se necessário, um dos lados da cama pode ser levantado, colocando o corpo em uma posição em que a pessoa seja incapaz de roncar. Essas inúmeras funções podem ser controladas através do aplicativo de celular. Nele, a temperatura é ajustada e a iluminação é acesa ou apagada. O aplicativo também armazena informações sobre a respiração, frequência cardíaca e movimentos. Esses são os dados que a cama coleta e que podem ser usados para rastrear, analisar e melhorar a qualidade do sono. Switchbot Curtain. Abrir e fechar cortinas é uma coisa rotineira e chata que todos os dias leva alguns minutos preciosos de nossas vidas. Felizmente, os especialistas da empresa Switchbot descobriram como solucionar isso. O Switchbot Curtain é um dispositivo que, embora minúsculo, é capaz de elevar qualquer casa a um novo nível. Este é um robô sem fio que transforma qualquer cortina padrão em inteligente em 1 segundo. O princípio de seu funcionamento é o mais simples possível. O gadget é colocado no varão da cortina com 2 ganchos. Depois de apertar o botão do aplicativo, o aparelho começa a se mover para o lado, arrastando a cortina com ele. Se preferir, o dispositivo pode ser ativado por conta própria. Para isso, basta definir a programação no aplicativo para que o Switchbot Curtain se mova no momento pré-determinado. A propósito, esse gadget custa apenas $75. Marcus. A última invenção para o lar que mostraremos agora é uma mesa tecnológica e muito conveniente. Marcus é a criação da empresa italiana Osio, cuja principal característica é a capacidade de transformação. Em questão de segundos, Marcus muda de estrutura e passa de uma mesa de centro para mesa de jantar de forma fácil e simples. Por baixo dela, há um compartimento pequeno, mas espaçoso, que serve para guardar, por exemplo, pratos. Repare bem na lateral da mesa, que permanece imóvel e pode servir de banco para sentar. Ei, pare de ser... E aí, gente, o que é que vocês acharam? Vocês viram os vídeos, gente? O que é que vocês acharam? Eu não sei se vocês perceberam, gente, que é uma coisa importante da gente frisar, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, tá certo?
é que todas essas tecnologias que eu mostrei para vocês nos 2 vídeos de hoje, né? Vocês percebem que elas são utilizadas, né, através do celular. Vocês perceberam isso? E aí, quando se usa através do celular, né, é utilizado através do que a gente chama de tecnologia, né, 5G, né? Aqui no Brasil ainda não existe a tecnologia 5G, mas o governo ele abriu, não foi uma licitação, para a implementação dessa tecnologia 5G aqui no Brasil, né? E foi até um termo de controvérsias, né? É interessante a gente frisar isso, por quê? Porque a tecnologia 5G existente, ela é ou americana, dos Estados Unidos, ou então chinesa, né? E é uma tecnologia, como você vê, ela pode mexer qualquer aparelho, uma televisão, um micro-ondas, um som, um celular, né? E, através de tudo, né? Como passou lá aquele sistema de filtração, ele até se perde sozinho quando ele se acaba, né? E aí, uma das coisas vistas, também um dos problemas dessa nova tecnologia, né, que é levado em consideração, tá certo? É a espionagem de outros países dentro da casa das pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes vocês estão falando algo com alguém no Google, né, ou pesquisando alguma coisa e depois começa a aparecer para vocês propaganda sobre aquilo que vocês estavam pesquisando, né? É porque já existe esse certo controle, né, de escuta pela internet, né? E aí a tecnologia 5G viria o que aumentar mais isso. Por isso algumas pessoas são contra a implementação da tecnologia 5G aqui no Brasil, né? Pelo menos uma tecnologia 5G que não seja brasileira, né? Que seja americana ou chinesa, né? O que se defende é que seja uma tecnologia, tá certo? Altamente ou totalmente brasileira, tá bom? E aí eu pergunto sobre a aula de hoje, gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês querem tirar alguma dúvida ou não? Hein, gente? Tem alguma dúvida sobre algum conteúdo? Não? Então já estamos com 1 hora de aula, tá certo? Por hoje a gente fica por aqui. Tá bom? A partir da semana que vem, a nossa aula vai ser no horário lá determinado pelo aquele horário da escola. Vai ser pela manhã, tá bom? Então, um abração a vocês. Até mais, tá bom? Não se esqueçam, tá bem, gente? De colocar lá os conteúdos, tá bom? De responder com calma, com paciência e vai dar tudo certo, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui.